Amados, hoje eu tenho um tema muito relevante para tratar com a igreja, com a nossa igreja, com os irmãos que estão nos ouvindo. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Apocalipse, capítulo 2. Amém, amém. Os irmãos acharam aí? Então, quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu vou também. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. Nós vamos, desse assunto, dessa noite, abordar a igreja de Éfeso, que é o assunto do capítulo 2, do versículo 1 a 7 de Apocalipse. Vai abordar a carta que o Senhor envia ao anjo da igreja de Éfeso. Diz assim a palavra do Senhor, olha só: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, aos quais também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Deus abençoe a leitura dessa palavra. Irmãos, vamos orar mais uma vez para que o Senhor venha nos dar a direção nesse ensinamento. Pai, em nome de Jesus, peço que o Senhor me dê no abrir da minha boca a tua palavra com sabedoria, com entendimento, para anunciar ao teu povo a tua palavra, enquanto o Senhor estendes as tuas mãos para operar sinais, maravilhas e prodígios que só tu sabes e podes fazer. A ti a honra, a glória e o louvor, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há muitos anos temos ouvido e visto a se falar sobre sustentabilidade. Ouvimos falar de sustentabilidade nas empresas, sustentabilidade nas famílias, sustentabilidade na igreja, sustentabilidade em tudo quanto é tipo de segmento. Se fala sobre a tal da sustentabilidade. Veja só, a sustentabilidade é a capacidade de sustentação ou conservação de um processo ou sistema. A palavra sustentável, ela deriva do latim sustentare e significa sustentar, apoiar, conservar e cuidar. A minha intenção essa noite é falar aos irmãos sobre uma vida cristã sustentável. Quantos, eu creio aqui que muitos, mas quantos querem viver uma vida sustentável no reino espiritual? Ou seja, o que eu entendo de uma vida sustentável no reino espiritual? Eu entendo que é uma vida que se conserva dentro de um processo e dentro de um sistema cristão, aonde nada pode abalar a fé dessa pessoa. Isso na minha leitura, é um crente ou um cristão sustentável no reino espiritual. Não significa que não tenhamos problemas, ok, meus irmãos? Não significa que você, sendo cristão, você não vai ter problemas. Não, Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então,
teremos aflições, irmãos. Agora, viver uma vida sustentável no reino espiritual, é necessário que nós venhamos a reciclar o velho homem em Cristo e transformá-lo em alguém melhor. Irmãos, há um ano atrás, eu fiz um curso com a doutora Raquel Fonseca, e lá no caderno de atividades, bem na capa estava escrito: você pode fazer uma versão melhor de você mesmo. E aquela frase marcou até então a minha vida, logo que eu peguei aquele caderno de atividades. Na verdade, eu dia a dia, irmãos, eu quero fazer uma versão melhor de mim mesmo. É um grande desafio estarmos melhorando a cada dia, ou mudando a cada dia. O fato é que nós precisamos dia a dia sermos transformados pela gloriosa palavra de Deus, que é a palavra que nos regenera, é a palavra que nos lava, é a palavra que traz a transformação de nossas vidas, irmãos. Então, eu quero fazer uma versão melhor de mim mesmo. E como que eu vou fazer isso? Uma versão melhor de mim mesmo, tendo uma vida sustentável no reino espiritual? A resposta é simples. É necessário que nós venhamos a reciclar o velho homem que temos, reciclá-lo em Cristo Jesus, e aí sermos transformados em alguém melhor. Eu li esse texto de Apocalipse, aonde desse versículo 1 a 7 do capítulo 2, fala especificamente da carta de João, no Apocalipse, das 7 cartas do Apocalipse. A primeira é para a igreja de Éfeso, e ali é mencionado ao anjo da igreja de Éfeso como estava sendo a postura, ou a prática, ou a vivência na palavra daquela específica igreja. Então, para nós entendermos um pouco as mensagens de Deus às 7 igrejas, nós precisamos entender que as 7 igrejas, elas representam a igreja no final da era apostólica. Ou seja, essas 7 igrejas, elas representam a igreja no final da era apostólica. Por quê? O apóstolo João foi o último dos apóstolos a morrer, ok? Ele morre algum tempo depois de ter a revelação do Apocalipse na ilha de Patmos. Ele tem aquela revelação onde ele estava preso, diz ele no Apocalipse, preso por causa da fé no Senhor, por amor ao Senhor. Ele estava preso ali na ilha de Patmos, e ali ele tem a revelação do Apocalipse. Então, as mensagens às 7 igrejas, ela tem uma aplicação em 4 sentidos. Isso é importante, você que é um estudioso da palavra, você guardar isso, ok? As mensagens às 7 igrejas do Apocalipse tem uma aplicação em 4 sentidos. Primeira aplicação, o local, as quais foram endereçadas, ou seja, cada anjo de cada igreja recebeu uma carta para que ela fosse lida, aquela carta, naquela determinada igreja. Aí nós vemos Deus tratando da individualidade e tratando da cultura de cada igreja local, né? E Deus não foi, como se diz, fofoqueiro. Ele mandou o anjo da igreja de Éfeso ler a carta dele para a igreja de Éfeso. Para nós ficou todas as cartas registradas como um ensinamento para a igreja atual. Porém, então temos que entender isso, o local às quais foram interessadas estas cartas. Ao mesmo tempo, ela tem um outro sentido, que é o sentido exortativo, ou ela é uma carta exortativa a todas as igrejas, em todos os tempos, como um teste, pelos quais elas podem discernir sua verdadeira condição espiritual aos olhos de Deus.
Ao mesmo tempo, ela tem um outro sentido, que é o sentido pessoal. Ou seja, Deus ele trabalha na nossa individualidade. Então, o sentido pessoal é nas exortações que ela faz, ou que as cartas fazem. Sempre Jesus diz assim: ao que vencer, e ele diz: quem tem ouvidos. Então, você vê que é uma exortação pessoal àquele que vencer e àqueles que têm ouvidos para ouvir. E ao mesmo tempo ela é profética, tem um sentido profético. A referência profética às 7 igrejas revelam as 7 fases da história espiritual da igreja. Isso é importante nós assim respeitarmos quando lermos as cartas apocalípticas ou as cartas às 7 igrejas da Ásia. Elas têm uma aplicação com 4 sentidos. Primeiro, ela é local, ao mesmo tempo ela é exortativa, ela é pessoal e profética. Agora, meus queridos, é interessante que nessa carta específica à igreja de Éfeso, Jesus ali fala das obras dos nicolaítas. Veja só, entre os anos 40 e 60 depois de Cristo, essa questão dos nicolaítas, ou aquilo que era um serviço, ou as obras dos nicolaítas, ficou bem evidente no meio da igreja. Há uma especulação que recebe esse nome de obras dos nicolaítas, porque provavelmente Nicolau, um dos 7 diáconos lá de Atos capítulo 6, você que conhece a Bíblia sabe que Deus deu direção através do Espírito Santo para que os apóstolos separassem lá em Atos capítulo 6 7 homens cheios do Espírito Santo de Deus e de sabedoria, para que eles fossem constituídos sobre um importante negócio. E qual importante negócio era esse, meus irmãos? Era um importante negócio de fazer a distribuição do alimento cotidiano, ou seja, porque estava ocorrendo uma briga entre as viúvas dos gregos e dos judeus a respeito do alimento cotidiano. E os apóstolos estavam, além de cuidando da palavra de Deus e das orações, tinham que cuidar da administração, da distribuição, entre aspas, das cestas básicas. Então, eles orando a Deus, Deus deu a direção para separar 7 homens cheios do Espírito Santo para serem constituídos sobre esse importante negócio. E um deles era um tal de Nicolau, e se atribuía a ele essa doutrina, que virou doutrina, vocês vão entender, dos nicolaítas, que até então, na igreja de Éfeso, era uma obra dos nicolaítas. Nós vamos ver que depois, em Pérgamo, ela vira uma doutrina dos nicolaítas. Então, veja só, essa obra dos nicolaítas refere-se àqueles que, professando ser cristão, vivem licenciosamente. O que em Éfeso era obras, em Pérgamo, na carta à igreja de Pérgamo, tornou-se uma doutrina, já era um ensinamento, irmãos. Então você vê como a igreja, as 7 igrejas representam a história da igreja, do corpo de Cristo na terra. Um declínio gradual vai acontecendo de igreja em igreja. Então veja só, dito isso, nós entendemos que essa igreja de Éfeso, ela era até que uma igreja que estava buscando ser sustentável na palavra, mas em determinado momento ela estava se perdendo, porque embora ela não tolerasse as obras dos nicolaítas, Jesus faz uma advertência a ela para eles que eles lembrassem de onde caíram, se arrependessem e voltassem às práticas das primeiras obras. É interessante isso, irmãos, porque quando nós falamos
de uma fé sustentável, nós falamos de uma fé aonde nós não podemos ser levados em volta, como diz o apóstolo Paulo, por todo o vento de doutrina que se aproxima da igreja. Ao longo dessa minha vida cristã, irmãos, que já vão para mais de 30 anos de fé cristã, eu já vi muitos ventos de doutrinas sendo soprados sobre a igreja de Jesus. E muitas igrejas, irmãos, infelizmente, foram arrebatadas por esses ventos de doutrinas, aos quais algumas delas não existem mais, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida, do pastor Davi Clavas, irmãos, Davi Clavas. Por quê? Porque o pastor Davi sempre nos ensinou a sermos muito ponderados, abalizados e equilibrados na palavra de Deus. Ou seja, não podemos, dizia ele, nem ir muito à praia, nem muito ao mar. Temos que ter um equilíbrio. E nós vemos um desequilíbrio, às vezes, no cristianismo ou nas pessoas que professam a fé cristã. E dentro disso, essa igreja que nós lemos aqui, de Éfeso, ela começa, de certa forma, ela começa bem, Ela é uma igreja que punha à prova aqueles que diziam ser apóstolos, ok? E a gente tem que colocar à prova mesmo aqueles que dizem ser apóstolos. Ou seja, hoje os apóstolos não são mais os apóstolos do Cordeiro, aqueles encerrou, não existe mais. Mas hoje os apóstolos são os apóstolos do Espírito Santo, aqueles que em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, fala do dom ministerial de apóstolo, ou seja, é uma função no corpo de Cristo. Mas muitos se dizem apóstolos, mas precisam ser colocados a provas mesmo pela igreja para vermos se verdadeiramente são apóstolos. E essa igreja, ela colocou à prova aqueles que diziam ser apóstolos, e aí viram que eles não eram apóstolos coisa nenhuma, e acharam eles como mentirosos. Era uma igreja sofredora, era uma igreja que tinha paciência e que trabalhava pelo nome do Senhor, e não tinha cansaço. Então era uma igreja virtuosa, irmãos. Porém, Jesus diz que tinha contra ela que ela tinha deixado o primeiro amor. E ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte às práticas das primeiras obras. E aí ele fala por quê? Porque quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. E aí ele cita: tens porém isto, que odeias as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Essa carta, ela é de Jesus a essa igreja, ela é muito tremenda, irmãos, porque nos leva a refletir que não importa muito como nós começamos a nossa carreira cristã, importa como vamos terminá-la, de Deus. A vida cristã, ela é longa, irmãos, é uma caminhada longa. Às vezes nós não começamos muito bem assim a nossa caminhada cristã, mas o importante é terminá-la bem. Tem outras pessoas que começaram muito bem a carreira, a caminhada cristã, e não terminaram tão bem assim. A caminhada é longa, há espinhos no caminho, há pedras no caminho, e muitas vezes os nossos pés ficam cansados verdadeiramente de caminhar, meus irmãos. Mas o fato é que nós temos que concluir com sucesso a nossa caminhada, olhando para o alvo, como disse o apóstolo Paulo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porém, nesta de começarmos
bem e terminarmos mal, ou começarmos às vezes mal e terminarmos bem, porque é longo o caminho, eu penso que nós temos que caminhar como o exemplo que o apóstolo Paulo nos deixou. No final da sua vida, ele diz assim: olha, eu combati um bom combate, eu terminei a carreira e guardei a fé. O importante, irmãos, é combatermos um bom combate, terminarmos a nossa carreira e o principal de tudo, guardarmos a fé. Tem pessoas que combatem um bom combate, terminam a carreira, mas terminam sem fé. E o apóstolo Paulo fala da importância de se guardar a fé, irmãos, porque sem a fé nós não herdaremos a coroa da vida que nos está proposta. E o apóstolo Paulo disse: e guardei a fé com a qual receberei a coroa da vida que está reservada a mim. E não somente a ele, mas todos aqueles que pela fé creem no Senhor. Agora, irmãos, eu vou contar bem rapidamente para vocês a história de um homem que foi escolhido por Deus, irmãos. Ele começou bem, porque coisa gloriosa é ser escolhido por Deus, né? É ser chamado por Deus. Muitos são chamados, Jesus disse, mas poucos são os escolhidos. Eu costumo dizer para a igreja, você tem a liberdade de pensar diferente de mim, que a chamada é de Deus, mas a escolha é minha e sua, Ednelson. É minha e sua, meu querido que está me ouvindo. A chamada é de Deus, a escolha é minha e sua. A escolha é você que faz, porque, irmãos, Deus nos deu o livre arbítrio, ou seja, a liberdade de escolher se vamos seguir ou não ao Senhor e se vamos atender o chamado dele ou não. Então, Saul, ele foi chamado por Deus e foi escolhido por Deus, entendendo que a escolha foi dele. Quando Deus o chamou, ele tornou-se o primeiro rei de Israel, por ter algumas qualidades no jovem Saul que despertaram, humanamente falando, é uma questão humana isso, metafórica, despertaram os olhos de Deus para ele. A Bíblia diz em 1 Samuel 9,2 que Saul, Ednelson, ele tinha boa aparência. Em 1 Samuel 9,21 diz que ele era uma pessoa humilde, ele tinha humildade. A Bíblia diz que não havia no meio do povo alguém como ele. Isso está escrito em 1 Samuel 10,24. Ele era um camarada que tinha domínio próprio, ou seja, era um cara temperante, ele tinha autocontrole. 1 Samuel 11,13 você vai ver isso. Porém, irmãos, com o tempo ele se deixou esfriar. Veja só, quando Deus exorta essa igreja de Éfeso a lembrar das primeiras obras, lembrar de onde tinha caído, arrepender, ou seja, mudar a sua atitude e voltar às práticas das primeiras obras, é porque Deus via que no caminho que a igreja estava indo, ela iria entrar num processo de esfriamento espiritual. Por isso que Deus fala: olha, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. O que estava acontecendo aqui com Saul é que, porém, com o tempo, ele se deixou esfriar, passando a ser uma pessoa obstinada. Irmãos, quantas pessoas, ou talvez você seja um que está me ouvindo aí, que você já não tem mais o mesmo pique, ou a mesma pegada, a mesma força que você tinha há alguns anos atrás, quando você se converteu, estava ali na vivência do primeiro amor, e você já não ora mais como orava outrora,
você não busca mais como buscava outrora, você não está mais quente. Mas o pior, que o próprio livro de Apocalipse fala, irmãos, é que a gente tem que ser quente ou frio. Não pode ter um meio termo. A Bíblia diz que porque não és quente nem frio, mas morno, vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, a pior coisa que tem é comer comida morna, viu, Edilson? Ou você come a comida fria, tem alguns tipos de alimento que eu gosto de comer eles frios mesmo, ou comer a comida quente. Agora, quando você pega uma comida morna, acaba dando, para mim, particularmente, me dá náusea, irmãos. Por isso eu entendo a expressão, ou seja quente, ou seja frio, mas não morno, porque morno estou a ponto de vomitar da minha boca, diz o Senhor. Então, muitos estão mornos na fé, Ednelson, estão mornos. Então, eles não estão quente nem frio. E Deus está falando: é quente ou é frio? Morno não. Irmãos, e o que acontece com Saul? Que com o tempo, ele se deixou esfriar. E aí ele passou a ser uma pessoa obstinada. 1 Samuel 13, de 12 a 13, você quer ler depois, você leia na sua casa. Ele passou a ser uma pessoa desobediente. Quantos crentes, depois de algum tempo, passam a ser desobedientes de Deus? Deus fala uma coisa, a pessoa não obedece. Deus usa os líderes, Deus usa os vossos pastores para trazer uma orientação, trazer uma indicação, trazer um recado, uma informação de algo que vai abençoar a tua vida, e você, não, eu vou fazer do meu jeito, não vou fazer desse jeito aí não. Isso demonstra um esfriamento já na fé. A desobediência acaba mostrando já um esfriamento na fé da pessoa. Então, a pessoa, como aconteceu com Saul, passou a ser obstinado, desobediente, 1 Samuel 15, 22 a 23, e aí entrou os ciúmes, ele virou uma pessoa ciumenta. 1 Samuel 18, 8 fala isso, ele ficou uma pessoa ciumenta. Enfim, irmãos, quando a pessoa esfria, ela deixa de cultivar o fruto do Espírito e passa a praticar as obras da carne. Irmãos, encerrando, indo para o encerramento já dessa palavra, eu quero dizer a você que está me ouvindo, que uma vida cristã sustentável no reino espiritual é uma vida aonde você vai se lembrar da onde caiu, vai se arrepender, vai pedir perdão a Deus e voltar às práticas das primeiras obras. Irmãos, uma vida cristã sustentável é não deixar o velho homem se levantar, como uma mensagem que eu preguei alguns domingos atrás, que um gato que anda em pé e veste roupa continua sendo um gato. Ou seja, quem assistiu essa mensagem está lembrando do que eu estou falando aqui. Quem não assistiu, está no canal da nossa igreja no Facebook, assista lá essa mensagem há 2 domingos atrás. O gato que anda de pé e veste roupa ainda continua sendo gato. Assim somos nós. Se deixarmos esfriar a fé em nós, vamos deixar de cultivar o fruto do Espírito. Você sabe o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, e vamos passar a praticar, ou seja, cultivar as obras da carne. Vamos deixar de ser pessoas temperantes, de autocontrole. Vamos deixar de amar no sentido de prática. O amor de Deus, ele é uma prática, o ágape de Deus é uma entrega. Então, irmãos,
para termos uma vida cristã sustentável no reino espiritual, vai depender de qual natureza você está alimentando. Veja só, a natureza espiritual, assim como a natureza carnal, são como dois leões em nós. A natureza que alimentarmos mais, essa mais se fortalecerá. Interessante? A natureza em nós, espiritual, assim como a carnal, são como dois leões, são bravos, ferozes, e querem se alimentar mesmo. Elas são dois leões em nós. A natureza que nós alimentarmos mais, essa se fortalecerá. Então, meu querido, cabe a mim e a você decidir qual leão você quer alimentar, ou qual leão você está alimentando. Se você alimentar o leão da natureza espiritual, ele vai governar a sua vida de uma forma especial. Se você alimentar o leão da natureza carnal, você vai experimentar os danos de uma vida vivida na esfera carnal. E o apóstolo Paulo disse que a inclinação para as coisas do Espírito são vida e paz, mas a inclinação para as coisas da carne vai trazer morte e corrupção. Que Deus nos ajude, irmãos, com essa reflexão que você ouviu nessa noite, a entender que nós podemos sim, diferente do que é ensinado por aí, viver uma vida cristã sustentável. Não entre pelo caminho da licenciosidade. Eu não tenho tempo aqui de falar hoje sobre qual que era a doutrina dos nicolaítas, mas a doutrina dos nicolaítas basicamente era uma doutrina assim: o que importa é você aceitar Jesus para ser salvo, o resto não tem importância. O importante é aceitou Jesus, está salvo, o resto você faz tudo o que você quiser. É um pensamento meio do gnosticismo, né? Essa doutrina. Então, fica esperto, meu irmão. A vida cristã necessita e precisa vir com resultados nas nossas vidas de transformação. Eu não acredito num evangelho que não transforme as pessoas. O evangelho, ele transforma a vida do homem pecador na vida de uma pessoa para o estado de santidade. Que Deus possa nos ajudar nisso, meus irmãos. Feche seus olhos, quero orar por você e após essa oração estarei dando a bênção apostólica. E tenha uma ótima noite junto com seus familiares, uma boa noite de descanso, e que o Espírito Santo possa estar te abençoando. Pai Santo, em nome de Jesus, quero te agradecer por essa noite, por essa palavra, porque o Senhor nos ensinou, Pai. O Senhor nos ensinou que é possível nós vivermos uma vida cristã sustentável. Queremos, pois, Senhor, entregar as nossas vidas, o nosso coração diante de Ti. E pedir que o Senhor nos ajude, Pai, a nos lembrarmos de onde caímos, nos arrependermos, Pai, e voltarmos às práticas das primeiras obras, ou à prática do primeiro amor. Senhor, ajuda a IBAF, ajuda essa igreja, Senhor, a voltar à prática do primeiro amor. Queremos, meu Deus, servir ao Senhor com alegria todos os dias da nossa vida. Nos abençoe, Pai, de uma forma especial. Abençoe, Senhor, a todos esses nossos amados e queridos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, estão, Senhor, cultuando e ouvindo essa palavra juntamente comigo aqui, e que a fé, ó Deus, que o Senhor Jesus nos ensinou, que remove montanhas, essa fé possa estar nos ajudando, Pai, a vencermos os obstáculos que temos enfrentado nesses dias nas nossas vidas,
Ó Deus, oramos pelo Brasil, oramos pelas nossas autoridades governamentais, seja da área executiva, legislativa e judiciária. Oramos, ó Deus, pelos vereadores, deputados estaduais e federais, senadores. Oramos, ó Deus, para que o Senhor dê sabedoria às nossas autoridades governamentais, para governar não só o nosso município, mas o nosso estado, a nossa nação, de forma que tenhamos paz. Guarda os lares dos nossos irmãos, meu Deus. Cubra com o teu sangue cada lar aqui representado, Pai. Cada família aqui representada. Que não estão aqui no templo hoje comigo, Pai, mas estão em seus lares. E cada um dos teus filhos e das tuas filhas sejam alcançadas pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vou pedir que você levante uma das suas mãos assim. E eu quero profetizar na sua vida, ou liberar sobre a sua vida a bênção apostólica. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Deus Filho e as divinas consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, minha igreja, e com toda a igreja de Jesus espalhada sobre a face da terra. Deus os abençoe, irmãos, uma ótima semana. Que Deus dê sabedoria a vocês, tranquilidade, para que vocês continuem aí nesse período de quarentena, sendo agraciados por Deus. Uma instrução para vocês, uma dica: você que não está trabalhando home office, mas está tendo que ficar confinado, leia um bom livro, busque ler um bom livro, leia a Bíblia. Se apeguem nesses textos que nós temos pregado, leia esses textos, confiram, seja um crente bereano, amém? Confira se aquilo que eu estou ensinando está de acordo realmente com a palavra de Deus, e assim Deus vai fazer que você cresça em graça e em sabedoria diante dele. Fique na paz, meus irmãos, minhas irmãs, e Deus te abençoe, e até próximo domingo às 9 horas da manhã. Shalom!